qual é o seu core business hoje? Com que você trabalha e o que fez com que você tivesse tanta projeção nessa irrelevância na produção de conteúdos específico para franquias, para quem quer franquear o próprio negócio? Bom, hoje o Grupo Zanon é uma holding de franquias. Nós temos mais de 2.200 franquias espalhadas por todo o Brasil, de diversos segmentos, de serviço, com a Seguralta. Hoje a Seguralta é a principal empresa do grupo. São 1.500 franquias e é a nona maior rede de franquias do Brasil. Então nós temos diversos segmentos e eu costumo dizer que o que me fez destacar tem um negócio que se chama desenvolvimento pessoal, né? Para ter mais, você precisa o quê? Ser mais. Primeiro vem o ser, depois vem o ter. Eu, Ivan, confesso que eu nunca gostei de estudar, cara. Eu tenho duas irmãs, nós somos em 4 irmãos. A minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas. A minha irmã caçula se formou na Unesp, passou em 3º lugar na Unesp. Só tirava nota 10, 9. O dia que elas tiravam 8, elas ficavam tristes. Eu nunca gostei de estudar. Eu sempre fui aquela criança sonhadora. Sempre quis crescer. Sempre fui visionário, mas eu não era aquela criança acadêmica, né? E meu pai tinha uma preocupação muito grande. Porque ele falou, poxa, as suas irmãs são dedicadas, estudam, fazem boas faculdades. E o que você vai ser da vida? E assim, eu nunca reprovei nenhum ano, mas eu era aquele aluno que eu estudava de ano para passar de ano, né? Eu estudava para passar de ano e não para tirar nota 10. E o que aconteceu, cara, na minha vida? Eu era visto como ovelha negra da minha família, meu pai preocupado, o que eu iria fazer da minha vida. E aí eu fui trabalhar com meu pai na corretora, uma empresa familiar, e a empresa estava passando por dificuldades. Não porque não dava dinheiro, até dava dinheiro, mas tinha sócios e meu pai com 4 filhos e todos fizeram intercâmbio, moraram no Canadá e a empresa foi se endividando, eu não sentia prazer naquilo. E aos 20 anos de idade eu me vi numa situação onde eu estava fazendo 2 faculdades por obrigação, eu fazia administração à noite, direito de manhã. Em 1 ano eu não aguentei, eu tranquei direito e meu pai falou, beleza, mas você vai trabalhar comigo. E paralelo a isso, meu sonho era ser piloto de avião. Na realidade, eu não era para ser empresário, eu era para ser piloto. Só que as coisas acontecem, na sua vida, tudo tem um propósito. Eu tirei o brevet e eu ia seguir carreira de aviação, porque era o meu sonho, a minha paixão. E aí teve o ataque de 11 de setembro. Nas Torres Gêmeas, a aviação mundial entrou em crise. As companhias aéreas começaram a demitir em massa e eu vi o meu sonho mais uma vez indo pro brejo, né? Vamos dizer assim. Falei, caramba, eu não vou poder ser piloto. Aí eu comecei a ter insights. Eu vi vários amigos. Tem um amigo meu, que até é o Nelson Cury, estava tirando o brevet junto comigo, e ele já tinha um aviãozinho dele lá. Ele comprou e ele falou, cara, eu sou empresário, eu crio peixe, tenho o meu avião. Eu comecei a mudar meu mindset. Eu falei, cara, por que não eu também ter sucesso e ter o meu próprio avião? E aí eu comecei a procurar o que fazer. E diz que quem procura acha. Eu procurando através da internet eu conheci uma oportunidade que mudou a minha vida. Não foi a oportunidade, mas foram os mentores que eu tive. Junto com a oportunidade vieram mentores. Eu nunca tinha ouvido falar em mentor. Mentor é aquela pessoa que está 10 anos da onde você gostaria de estar e vai te ajudar a errar o mínimo possível. E eu fui virar vendedor de produto para emagrecer de porta em porta. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Herbalife, colocar aquele botão ridículo no peito, era ridículo mesmo, perca peso agora, pergunte-me como, e eu fui virar vendedor. O que aconteceu, Ivan? Como eu comecei a ter mentores, eu comecei a mudar meu mindset. Porque tudo está relacionado como a ótica, como você enxerga as coisas. Esse copo aqui, por exemplo, que está aqui, está pela metade. Umas pessoas podem ver que ele está meio vazio, e outros podem enxergar meio cheio. Tudo é uma perspectiva. E aí eu fui virar vendedor, sofri muito preconceito. Minha mãe pirou, falou, onde já se viu? Suas irmãs são formadas na GV, Unesp, você vai ser vendedor. Porque pai e mãe não cria filho para ser vendedor. Você tem filhos? Tenho. Casal. Imagina, seu filho vira pra você e fala, o que você quer ser, filho, quando você crescer? Eu Vendedor. quero ser vendedor. Não, eles falam, eu quero ser médico, engenheiro, advogado, empresário. Mas o que eu descobri? Que todos os empresários de sucesso são bons vendedores. Ou pelo menos um dos sócios tem a veia comercial muito forte. E eu descobri também, Ivan, que tudo na vida são vendas. Um médico que sabe vender
Tá bem, médico que não sabe vender não tá mal, porque se ele for esforçado, ele vai fazer plantão e vai ganhar lá seus 10, 15 mil, né? E é o interessante quando você fala da mentoria, que quando você não sabe sobre algo e você pede o auxílio para alguém que domina essa técnica, seja ela por tempo, por expertise, por realizações, essa pessoa compartilha contigo todo o conhecimento e faz com que você encurte, às vezes, o processo. Para quem não sabe, né, isso o Malcolm Gladwell traz no livro Outliers. Para você ser de fato um especialista em algo, é aquela teoria das 10 mil horas. Você tem 10 mil horas realizando na prática aquele talento? Muito tempo. Aquele talento, aquela atividade. Você tem 10 mil horas na prática realizando aquela atividade? Colocando a mão na massa? Se você tem no mínimo 10 mil horas, você tem o skill necessário, ou seja, você já executou tanto aquilo, que faz com que você tenha um nível mínimo de expertise em relação àquilo. E quando você compartilha esse conteúdo com alguém, você encurta o caminho de quem está começando. Né? Foi exatamente esse tipo de ajuda que você foi procurar? Com certeza. E aí eu comecei a desenvolver as habilidades, né? A prática, como você mesmo disse, leva à perfeição. Meus pais já desistiram, né? Eles falaram, não, aceitaram, né? Por quê? Eu com 22 anos de idade, eu já estava ganhando mais de 15 mil reais por mês. E meu pai viu uma coisa que ele não via. Eu estava com brilho nos olhos. E eu era extremamente tímido. Eu jamais me imaginei falando para uma câmera ou palestrando num palco. E quando eu comecei a me desenvolver, meu pai falou, caramba, meu filho está diferente. E aí ele começou a aceitar. Encurtando um pouco a história, em 2008, como que nasceram as franquias? Minha mãe, em 94, ela fez um curso do Scherto, lá em Atlanta, sobre franchise. Marcelo Scherto. Do Marcelo Scherto. Marcelo Scherto, que inclusive veio dar entrevista aqui no nosso podcast. Exatamente. E aí ela chegou cheia de ideia pro meu pai e pro sócio, vamos franquear a corretora de seguros, a Seguralta. Eles falaram, você tá maluca? Franquia é pra lanche, cafeteria, não vai dar certo. Ficou engavetado de 94 a 2008, quando eu e meu irmão vimos a situação da Seguralta, que ou a gente fazia algo, ou ela seria vendida por preço de banana para quitar dívidas. A gente falou, vamos franquear, a gente precisava de 100 mil reais em dinheiro de hoje para transformar em franquia, não tínhamos o capital. Meu pai falou, quem deve 300, que era o que estava devendo na época, deve 400, mas meu pai já acreditava no potencial, porque ele viu que fora da empresa eu estava tendo resultado. Como o Tony Robbins diz, né, que o sucesso deixa rastros. Quando você começa a ter sucesso, as pessoas percebem isso daí. E meu pai confiou. Só que ele falou, você vai ter que pagar com juros. E corrigido o dinheiro. Eu falei, beleza. Cara, tô morrendo de medo. E foi aí que todo momento de grande dificuldade da minha vida, Ivan, eu sempre busco desenvolver meu lado espiritual, independente de religião. Eu respeito todas as religiões, mas existe algo que a gente não conhece todas as coisas, uma energia, Deus, universo, o que você quiser chamar. E eu fui numa igreja que eu frequentava e o profeta de lá falou, ó, Deus está me mandando te mostrar, pode ir com mais de 400 franquias. Eu não acreditei. Eu era cético na época, fui numa outra igreja, a pessoa nunca tinha me visto na vida. Também falou, menino, você é atrás. Eu olhei e falei, ela é. Deus está mandando te dizer, não precisa ter medo, eu vejo você assinando um monte de contrato. Cara, eu até arrepio quando eu lembro, porque nos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu tive alguns encontros. Eu tive uns 2 encontros fortes com Deus. Esse foi o primeiro. E o segundo encontro que eu tive também com Deus, eu não podia ter filho de maneira natural. Meu sonho era ser pai, minha esposa já estava com 30 e poucos anos. A gente fez todos os tratamentos, veio aqui em São Paulo fazer uma fertilização in vitro com a melhor médica, não deu certo. Eu falei uma coisa para ela, amor, eu tenho certeza que na hora certa Deus vai dar. A gente foi para uma viagem para a Espanha e ela voltou grávida, natural. Hoje nós temos 2 meninos, o Arthur e o Davi, que são os meus maiores milagres. Então sempre quando eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes eu vejo você que está escutando a gente, quando não tem solução, quando você acha que não tem por onde, acalma teu coração, coloca o joelho no chão, vai orar, vai falar com Deus, que a resposta vai vir. E eu sempre... no momento de dificuldade que eu tive o meu encontro com Deus e as coisas começaram a acontecer. Fácil? Lógico que não é. Né? Assim, em 2008 a gente formatou o negócio sem dinheiro, pegou no banco sem pau, tinha que pagar com juro. Em 1 ano e meio a gente devolveu o dinheiro para o meu pai. No primeiro ano não vendeu quase nada de franquia. A gente mudou a estratégia. Por quê? Eu estava indo atrás de quem já era corretor.
E eles não queriam comprar a franquia. E o AdWords, na época do Google, estava começando. Eu falei, vou pôr R$50 nisso aqui, vou selecionar um público que é de empreendedor, que quer empreender, que está buscando um McDonald's, Pizza Hut, Burger King, enfim. E aí começou a dar certo. A gente vendeu no segundo ano 30 franquias. E eu digo que a grande virada, como eu tinha 27 anos de 30 idade... franquias no segundo ano da Seguralta. Da Seguralta. E aí, eu paguei meu pai, aí eu virei, pai, preciso de mais 200 mil. Ele, pra quê, menino? Você acabou de me pagar os 100. Nós não temos credibilidade, porque eu tenho 27 anos e o Gustavo tem 25. E a gente precisa trazer alguém, um nome, que traga credibilidade para a marca. Aí a gente contratou o jornalista Paulo Henrique Amorim. Não tínhamos o dinheiro, ele foi lá e tomou no banco. Só que ele já tinha certeza que iria voltar, cara, e foi estouro. Depois do institucional com Paulo Henrique Amorim, nós vendemos naquele ano 120 franquias. Foi quando a gente atingiu o nosso primeiro 1 milhão de resultado líquido. E o resto é história, Ivan.